seja bem-vindo ao podcast Momento Ciência do Crefito 3. Aqui é um espaço onde pesquisadores da fisioterapia e da terapia ocupacional vêm falar sobre suas pesquisas com você, profissional que está na linha de frente da assistência. Aqui no Momento Ciência, a gente descomplica e traz informações científicas de uma forma que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e também acadêmicos vão compreender qualquer conteúdo científico específico, mesmo que não seja da sua área. Você vai compreender. Eu sou a Mônica Farias, eu sou jornalista do Crefito 3 e hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Evelyn Gomes. A doutora Evelyn é fisioterapeuta, é doutora em Ciências da Reabilitação, é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Departamento de Fisioterapia. Muito bem-vinda, doutora Evelyn. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, queria dizer que é um prazer estar aqui, né, no nosso conselho. É realmente muito gratificante receber esse convite e poder colaborar aqui de alguma forma. Conta um pouquinho pra gente da sua atuação acadêmica e profissional, porque você está na pesquisa, mas também está na assistência. Sim, não sou só apenas pesquisadora, nem docente, mas também sou fisioterapeuta, com muito orgulho. Me formei tem quase 25 anos, né? Me formei lá em Campinas e vim para São Paulo para fazer a minha residência na época. E foi na cardiorrespiratória, no INCOR. E desde então, comecei, assim, já sabia que eu queria cardiorrespiratória e tive a primeira experiência com o público infantil. E aí foi uma paixão, assim, naquela época, nós não tínhamos essa necessidade da especialidade como há hoje, né? Era uma coisa mais conjunta entre o adulto e a criança. Só que o tempo foi mostrando que é um público diferenciado e que exige um conhecimento também diferenciado. E aí, em 2012, houve a primeira necessidade aí de haver especialização para atuação na área de pediatria e neonatologia. Então, eu sou uma das primeiras que teve, da primeira turma, né, da primeira leva de especialistas da Sobrafir, que é a nossa associação brasileira, e do Conselho Federal, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que foi em 2010 que fizeram a prova de título, a primeira prova de título de pediatria, a primeira turminha ali que fez, então eu estava nesse meio aí, e desde então, assim, desde 2006 eu atuo exclusivamente com crianças, atendo adultos também, mas a minha grande paixão, a minha área de docência, a minha cadeira na universidade é de pediatria cardiorrespiratória. Uma das primeiras mesmo, né? Uma das primeiras profissionais que fez o título ali de especialização. A gente tem vários profissionais muito referência na área da pediatria espalhado pelo Brasil, né? A gente tem um pessoal em Minas, na Federal de Minas, o pessoal lá em Santa Catarina, na UDESC, na Federal de Santa Catarina, em Porto Alegre, a gente tem um pessoal no Nordeste, no Centro-Oeste, mas ainda somos poucos. Ainda não é tanto assim como nas outras áreas. Não é tão comum, né? Então, para, de repente, animar o pessoal que está assistindo, né, o fisioterapeuta que está assistindo, sobre o que a gente vai falar hoje? Você trouxe um artigo bem diferente para a gente. Eu trouxe um artigo que foi fruto da minha tese de doutorado, que foi a utilização de videogame ativo, né, videogame ativo porque ele imprime movimentação corporal, os efeitos desse recurso para treinamento físico e controle de sintomas, controle da doença em crianças com asma. Perfeito. Então, vamos começar a falar de ciência? Doutora Evelyn, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o que motivou você a fazer essa pesquisa com videogame? O que você precisava saber que precisava de uma pesquisa? Na verdade, quando a gente lidar com o público infantil, a gente precisa pensar muito com os olhos dele, como a criança vê as coisas. E a criança precisa do lúdico, né? Então, quando eu pensei no videogame, eu pensei, será que essa movimentação que o videogame faz durante o jogo, ela é suficientemente intensa, como andar na esteira, por exemplo? E na época já tinha surgido alguns estudos que tinham analisado, por exemplo, jogar o game no Nintendo Wii
com tal jogo é semelhante o gasto energético a andar na esteira a 5,7 km por hora. A hora que eu li isso, eu falei, gente, não é possível. Deve ter alguma forma de usar isso no lugar da esteira, porque esteira é muito chato. Eu falei assim, eu preciso fazer um treinamento com essa criança que seja gostoso para ela, que seja prazeroso e que seja eficiente. Eu pensei nisso nesse primeiro momento e pensei também no ineditismo que pede uma tese de doutorado. Quando a gente fala em doutorado, precisa desse ineditismo. Também pensei nessa questão, porque era algo que era muito exigido, né, para o doutorado, que seja algo inédito, e meu orientador me deixou com essa pulga atrás da orelha antes de sair de férias no final de ano. Vai lá nossa. E traga alguma coisa original. Eu, tá. Né? Então, eu fiquei vasculhando e juntei essas duas coisas até chegar nesse modelo de estudo. E como é que foi esse modelo? Como é que você fez para pesquisar isso? Porque não deve ter sido fácil, né? Foi muito difícil, porque eu resolvi utilizar o videogame que estava sendo lançado na época. Isso foi final de 2010 e início de 2011. Naquela época, em novembro, tinha lançado o Xbox. Né? Meu marido, que é bem videogamer, assim, ele falou, Nintendo Wii já está ficando ultrapassado, você vai ter que usar o Xbox. Eu falei, gente, mas não tem, já tem pouca coisa com o Nintendo Wii. Xbox não tem nada, ou seja, eu vou ter que inferir algumas coisas. Então foi muito difícil mesmo, porque eu tinha que achar um jogo. Então eu fui pelo conhecimento que eu tinha sobre atividade física e exercício, né? Falei, bom, para que haja um gasto energético grande, eu preciso de um jogo que trabalhe membro inferior, salto, deslocamento, algo bem dinâmico. Porque aí eu teria a grande possibilidade de ter um gasto energético alto e uma intensidade de esforço alta. Porque se você começa a pular, saltar, você vai ficar cansado. Sim. Falei, bom, daí eu fui por aí. Né? Porque realmente não tinha nada na literatura com esse console, né? Porque ele era novo, tinha acabado de ser lançado. E eu precisava comparar ele com alguma coisa. Eu comparei com a esteira, com o treinamento esteira, que é uma coisa mais clássica. Daí eu considerei como padrão ouro, né, a utilização do treinamento em esteira. Então, foi por aí que a gente começou. Né? E nós queríamos saber, a primeira pergunta era saber se o treinamento com videogame era equivalente a treinar na esteira. Era a primeira coisa que a gente queria saber. Será que eu fazendo atividade no videogame, eu consigo atingir o mesmo gasto energético, a mesma intensidade de esforço do que na esteira? Essa foi a primeira coisa. Será que eu consigo substituir? Né? Será que 30 minutos na esteira é igual a 30 minutos no videogame? Qual o tipo de exercício que vai gerar ali? Essa foi a primeira pergunta. As demais perguntas, que são os objetivos secundários, mas que são extremamente importantes, entender como isso funcionaria na questão central da asma, que é o processo inflamatório. A gente sabe que o exercício físico é extremamente anti-inflamatório, ele é super importante para controle de processo inflamatório. Será que essa atividade era suficientemente boa para provocar um efeito anti-inflamatório? Essa foi a segunda pergunta. E a terceira pergunta, que é o outro objetivo que a gente tem quando trata de crianças com asma, é saber se ele vai controlar a doença, porque é uma doença que não tem cura, entretanto, é uma doença que tem controle. Né? Então, a terceira questão, e extremamente importante, era saber se nós íamos alcançar o controle clínico com esse tipo de treinamento. Sim. E como é que você fez para selecionar os pacientes? Você colocou um grupo fazendo esteira e outro grupo jogando? Ou um grupo fez as duas coisas e você comparou? Como é que foi esse processo de você encontrar as respostas? Foi um estudo paralelo, então foram 2 grupos controlados, né? O grupo controle foi o grupo esteira, que foi considerado ali o padrão ouro de exercício, né? Mais tradicional e que a gente sabe que vai produzir uma resposta. E o grupo experimental, o grupo que só jogava. Então, nós tínhamos que ter uma logística. As crianças não poderiam se encontrar, porque quem fazia esteira não ia querer fazer esteira se soubesse que tinha videogame. Pois é. Né? Então, nós tínhamos que marcar isso em momentos diferentes. Nós selecionamos crianças a partir de 5 anos até 11 anos. Eu tentei não pegar crianças que entraram na adolescência, porque a resposta ao exercício é diferente no adolescente. Né? Então, nós
pegamos basicamente um grupo de pacientes que eu costumo falar que é um limbo, né? Porque são crianças pequenas, 5 anos é pequeno, mas a partir de 5 anos ele já tem que entrar num programa de reabilitação, ele já tem condições, tanto por guidelines, já tem que fazer uma atividade física dosificada, enfim, já tem o diagnóstico e já tem, assim, a necessidade de ter uma intensidade de esforço prescrita 3 vezes por semana. Isso já está no guideline de atividade física para qualquer pessoa, independente se tem problemas ou não, tá? Para a criança e o adolescente. Então, a gente selecionou uma população de pré-escolares, não, de escolares e de pré-adolescentes, tá? Para não ter essa diferença de resposta ao exercício muito discrepante, né? E nós selecionávamos esses pacientes de um serviço público que tinha o diagnóstico, que tinha passado ali por consulta, sabíamos quanto nós precisávamos treinar e foi um trabalho difícil porque nós tínhamos que fazer um treinamento de pelo menos 3 meses. Eram 25 sessões de 1 hora para cada paciente. Então, eu demorava 3 meses para conseguir reavaliar essa criança e ele tinha que ser assíduo, né, no treinamento. Então, a dificuldade de um estudo como esse é porque ele depende de para ter uma resposta, eu precisava de muito tempo de intervenção para que essa resposta pudesse aparecer. Então, isso foi a maior dificuldade do estudo, para eu não perder ninguém no meio do caminho, né, que é uma coisa importante na avaliação metodológica de vários estudos, o quanto que você perde de cálculo de amostra. Porque o pesquisador ele não tem o controle dessa outra ponta do estudo, né? Não tem. A gente não sabe os problemas que vão acontecer. A gente tenta controlar essas variáveis, mas da melhor forma possível, mantendo contato contínuo com o paciente. Então, é muito trabalhoso mesmo fazer um estudo como esse, né? Várias vezes eu me arrependi no meio do caminho. Falei, gente, poderia ter feito algo mais simples, mas não me conformava com esse algo mais simples. Eu queria ter essa resposta. Sim. Porque era algo que eu pretendia fazer para ser usada na prática. Eu queria falar assim, olha, gente, vocês podem usar o videogame como forma de exercício porque realmente vai produzir essa resposta XYZ. Por quanto? Tantos tempo, com essa intensidade, com toda a prescrição que deveria ter mesmo. E você chegou a perder algum paciente no meio do caminho? Perder, assim, ele desengajou? Sim. Ai! Eu perdi mais do que... a gente tem uma classificação que é chamada Pedro, né? Então, a Pedro ela avalia a qualidade metodológica dos estudos. E um dos pontos que faz você perder ponto metodológico é a perda de follow-up, que é a perda amostral maior do que 15%. E eu perdi. Ai! Né? Eu perdi... Acho que, se eu não me engano, foram 7 pacientes nesse meio tempo. Porque mudou por questões financeiras. A gente mora numa cidade enorme. Está tudo descrito no estudo que essas perdas foram feitas, né? Aconteceram essas perdas e os motivos pelos quais elas ocorreram, porque isso tem que constar, né, na descrição do estudo. Mas mesmo assim eu acabei perdendo um pontinho ali na minha nota final da Pedro. Não teve jeito. Mas concluiu o estudo, conseguiu? Concluímos. Além da falta dessa perda dos pacientes, de engajamento, teve algum outro problema ou o resto foi tudo tranquilo? O tipo de estudo que avalia intervenção, ou seja, quando você quer estudar um tratamento, é chamado de ensaio clínico. Né? O problema do ensaio clínico, né, é que não é um problema, na verdade faz parte da questão de você fazer o ensaio clínico, é estudar, além da eficácia daquele tratamento, é saber se ele é seguro. Então, essa avaliação de segurança ela é muito importante. Então, a gente fez toda a avaliação de segurança, porque qual é o efeito adverso do esforço físico para uma criança com asma? Ela desenvolveu o que a gente chama de broncoespasmo induzido pelo exercício, tá? Então, essa variável foi bem controlada. Nós avaliávamos em todas as sessões, durante 5, 10, 15, 20, 25 minutos após o término da sessão, se a criança apresentava broncoespasmo induzido pelo exercício.
tá? Nós não tivemos ocorrências de broncoespasmo induzido. Quando havia uma tendência de redução o aparecimento de um broncoespasmo, né? Quando aparecia isso, já estava previsto na avaliação de risco do estudo, né? Que isso também tem que ser feito previamente ao comitê de ética, o uso do broncodilatador inalatório que a criança levava junto com ela. Então, quando acontecia qualquer coisa que poderia levar a um broncoespasmo induzido, a criança fazia o uso da medicação. Mas isso aconteceu muito poucas vezes. Então, e o controle era feito tanto no paciente da esteira quanto no paciente do videogame? Nos dois. Você levou quanto tempo para concluir esse estudo? Não faz essa cara que eu já sei que foi bastante. Foi muito difícil. Eu até brinco, gente. A brincadeira é que eu chorava em posição fetal todos os dias. O que eu fiz da minha vida? E não foi só isso, né? Porque são várias etapas, né? Então, assim, demorei finalizando o estudo com 24 pacientes completos. Parece um número pequeno, né? Quase 2 anos. Só nessa etapa de coleta. O doutorado levou 3 anos. E só nessa etapa de coleta, equipamento, o que ia usar, importação e dinheiro. E é uma coisa assim que não dá para voltar atrás, né? Dizer, não dá. Gente, eu mudei de ideia. Não dá. Muito investimento envolvido, né? Investimento, abrir mão de muitas coisas, inclusive de coisas pessoais. É que a gente sabe que aquilo vai levar um prazo determinado para terminar. Né? Mas um projeto como esse, ele é um projeto de vida. Você optou por, naquele momento, se dedicar àquilo. Então, para isso, tem que abrir mão de várias coisas. Um exemplo, eu perdi a formatura da minha filha da passagem dela do infantil para o pré, lá para o primeiro ano. Porque faltava, acho que 2 meses para a minha defesa. Eu tinha que concluir, tipo, um sábado. Eu tinha 10 pacientes agendados para concluir. Eu não podia desmarcar por causa do meu prazo. Não tinha como, assim. E eu chorando, ela olhou para mim, mamãe, o meu pai grava. Meu pai filma para você. Depois, lá no dia, ela falou, mamãe, eu queria agradecer a minha mãe. Assim. Que belezinha. Então, foi muito, assim, você abrir mão de muita, porque você fez daquilo um planejamento, né? E de carreira, de vida, enfim. E com o objetivo maior de levar aquilo para os pacientes, porque eu tinha relatos maravilhosos das crianças. No dia da defesa, pude ter algumas crianças lá presentes e uma delas falou, tia, você salvou a minha vida. Então, assim, a extensão do além do artigo científico, que está ali publicado, tantas coisas que aconteceram para que ele chegasse naquele momento, né? Então, o agradecimento dos pais, porque as crianças pararam de internar, porque alcançou o controle clínico. Então vamos pular para os resultados. Eu estou curiosa para saber o que foi que você descobriu. Que sim, para as 3 perguntas iniciais. Ou seja, fazer atividade no videogame é tão intenso quanto fazer na esteira? Sim, até maior a intensidade. São características diferentes de exercício. Na esteira, você tem um exercício mais com uma característica de contínuo. Você aumenta a intensidade e mantém ela por um tempo, né? Então, você começa andando, atingiu uma intensidade, você fica nessa intensidade e mantém por 30 minutos. O videogame ele tem uma característica de um exercício intervalado. Então, o que ele faz? Ele faz um pico bem alto e tem um pequeno repouso. Outro pico bem alto e um pequeno repouso. Que é muito semelhante a como a criança brinca. A criança brinca assim, ela sobe no lustre, daí ela para um pouquinho, respira, sobe no lustre de novo, sobe na escada, dá 3 cambalhotas, pula do sofá, para, descansa um pouquinho. Então, assim, essa característica intervalada da atividade é mais fisiológica e semelhante ao que a criança realmente já faz, né, que o organismo dela já está habituado a fazer. E a intensidade que ele atinge no pico era muito maior do que a intensidade na esteira. E isso foi um ponto super positivo. Tá? Então, a gente, sim, conseguia atingir níveis altos de intensidade. Para ser um pouquinho mais específico, o que seria essa intensidade? Seriam os equivalentes metabólicos ou METs. Então, uma atividade, para ser considerada
um treinamento aeróbio, eu teria que alcançar de 3 a 6 metros. Então, eu fazia, essa medida, né, de 3 a 6 metros. E eu tinha que saber que eu ia chegar ali. O game chegava de 7 a 9 metros. Então, era uma intensidade muito alta, né? E a esteira ficava ali 5 metros, né, constantes. Então, sim, é tão intensa quanto. Só que muito mais divertida. As crianças tinham relatos. Eu não escrevi isso na pesquisa, mas o relato da criança era muito mais empolgante. Um queria disputar com o outro, que tinha pegado mais moeda, enfim. A segunda questão era em relação à inflamação. Os 2 grupos conseguiram desinflamar, só que a intensidade da redução do processo inflamatório foi maior no grupo videogame. Provavelmente por essa característica aí intervalada do exercício. E a terceira questão sobre o controle clínico, sim, os 2 grupos atingiram o controle clínico a partir do treinamento, porque elas permaneciam com o mesmo medicamento durante todo o estudo. Não era acrescentado nenhum medicamento. Então, naquele período de 3 meses de treinamento, todas as doses de medicação foram constantes. Então, dá para atribuir a melhora do controle clínico ao acréscimo da atividade física ao tratamento medicamentoso. Então, o acréscimo daquele tratamento propiciou um controle clínico adequado. Então, você encontrou como resposta só vantagens. Sim, foi muito legal. Foi muito bom. E com baixíssimo risco de efeitos adversos. E ainda conquistando a adesão das crianças. Das crianças. Dos pais. A princípio, eles achavam, nossa, mas ela vem aqui para jogar game, né? Que tratamento é esse? Meu orientador olhava para mim, isso vai dar certo? Eu falei, vai ter que dar, porque senão eu tô lascada. E olha só, as respostas que você encontrou na questão de ser alguma atividade muito mais próxima do que é o fisiológico para a criança, a questão do exercício intervalado, isso que você descobriu abre portas para mais investigações a respeito do uso do videogame por crianças? O que a gente observa, né, que teve o uso de, a gente chama de game terapia, ela avançou, ela começou na neuro funcional, foi para a ortopedia e ela estava muito tímida na cardiorrespiratória. E ela começou a avançar muito nessa época que eu estava escrevendo o projeto. E acabou que esse estudo acabou sendo o primeiro estudo que realmente usou somente videogame para treinamento. Os outros estudos que tinham, na época em que esse foi publicado, ou os anteriores que precederam esse estudo, eles acrescentavam o game a um treinamento convencional. Então, fazia treinamento convencional versus treinamento convencional mais game. Então, a gente não conseguia identificar qual era o efeito só daquela intervenção, porque tinha uma outra misturada, né? Então, o ineditismo dele foi que justamente ele conseguiu trazer isso. Mas quais as limitações? Eu avaliei apenas um jogo, porque não dá para expandir isso para vários jogos, vários consoles. Então, a investigação futura é ampliar isso para outros consoles, para a realidade imersiva, que é o uso de realidade imersiva, que também começou a aparecer bastante, né, como forma de levar essa realidade virtual imersiva para dentro da UTI. Então, ela abre portas para outras possibilidades com o uso da realidade virtual, né, que pode ser de simulação, como é essa que a gente fala, que é a realidade que você vê o avatar em terceira pessoa e ele simula os movimentos que você está fazendo. Essa é o que eu testei. Já a realidade imersiva, você se vê em primeira pessoa. Então, você está imerso dentro de uma realidade alternativa e lá você faz movimentos e tal. Então, essa precisa muito ser estudada. Outros consoles, outros jogos. Porque o que acontece com esses games comerciais? Eles saem de linha. Né? Então, quando eu consegui colocar a publicação, passou um tempo o Xbox 360, por exemplo, que era novidade em 2011, ele já saiu de linha. Não é mais nada. Entendeu? Então, assim, você acaba tendo necessidade constante de renovação.
Começou a surgir também um outro tipo de game, que é os jogos sérios, que eles falam. Jogos sérios, a indústria viu nesse nicho uma possibilidade de investir, de aparecer novas possibilidades e começaram a criar games para a saúde, que tem variáveis, medição de variáveis que o jogo comercial não tem. Né? O jogo comercial ele foi feito para o entretenimento. Nós nos apropriamos daquilo e usamos como uma terapia não medicamentosa, uma terapia para tratamento. Aí começaram a fazer o desenvolvimento dessas ferramentas, né, usando o game com jogos sérios. Sim. Só que o custo é muito mais alto. Então, a gente tem esse outro problema. A gente tem uma monitorização melhor, uma dosificação de exercício melhor, entretanto, o custo é muito alto. Então, a gente tem muita coisa. Tanto é que hoje existem periódicos específicos para publicação de games para a saúde. Tem uma revista, um periódico muito bom, chama Journal for Games Health, uma coisa assim, que é só sobre o uso de games para qualquer tipo de tratamento em saúde. Agora já está começando a se desenvolver mais essa área. Mas Sim. Quando você começou, como diz o pessoal, né? Era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo mato. Foi muito desafiador mesmo. Acho que foi um dos maiores desafios da minha carreira foi esse projeto. Porque era tudo muito inicial, embrionário, não tinha nenhuma referência anterior. Foi saindo durante o estudo, foram saindo algumas coisas que suportaram, por exemplo, eu fazia minha discussão, eu fazia minha defesa, mas realmente foi bem difícil. Hoje você é referência. Hoje eu dou muito curso de game terapia e também de tratamento em asma, fisioterapia para asma. Faço parte da Associação Brasileira de Asma Grave, que é uma associação, uma organização não governamental que dá apoio aos pacientes que têm asma grave. Agora, doutora Evelyn, eu fiquei com uma dúvida para entender como foi a dinâmica da participação das crianças na game terapia. O atendimento era individual? Individual. Só que às vezes marcava, por exemplo, um numa hora, outro na outra, um via o outro terminando. Aí eu vou melhor que ele. Então, isso que eu queria saber, se tinha mais esse elemento também da criança querer se superar ou superar a outra. Essa pergunta sua é super importante, porque tinha pais que relatavam assim, ó, ele tem o game em casa, mas ele não joga igual e joga aqui. A motivação. Então, assim, o fato de ser num local em que a criança ia para fazer aquela atividade, deixavam eles mais engajados. Tanto é que tem estudos que fazem a utilização do game domiciliar e não tem a mesma resposta. Né? Então, isso não foi visto ainda, tipo, comparar o domiciliar com o ambulatorial. Mas nós víamos perfeitamente a diferença, porque ele tem em casa, mas não joga igual. Ele não faz o mesmo esforço e tudo mais. E agora, para a gente finalizar, o fisioterapeuta que trabalha na área cardiorrespiratória, que ouviu o seu relato, de que forma ele pode se apropriar desse seu estudo na clínica dele? Pode, tendo uma TV, uma televisãozinha, um cantinho, um videogame que já saiu de linha, mas que ainda vende. Você pode, com certeza, aplicar esses conceitos para treinamento cardiorrespiratório do seu paciente, tanto adulto, se ele tiver condições, a gente costuma adequar o jogo à condição física do paciente, né? É um paciente que realmente pode saltar, deslocar, né? A criança, ela mesmo ela considerada uma criança relativamente grave, a criança ela consegue fazer coisas que você fala, se fosse um adulto não conseguiria, né? Então, realmente a gente precisa de estratégias que possam engajar essa criança. E o game realmente é algo que, para eles, é um mundo de diversão. Então, você pode ter um canto lá na sua clínica e aplicar, que realmente você vai ter resultado. Sabendo que você precisa ter o conceito lá do que é um treinamento aeróbio, do que é a reabilitação pulmonar, e fazer a aplicação disso por 2 meses como uma forma de exercício físico para o seu paciente. Sem dúvida alguma, é possível. Tem outros estudos que suportam não somente essa prática. A gente encerra aqui, então, mais um episódio do Momento Ciência, do CREFITO 3. Depois dessa apresentação maravilhosa da doutora Evelyn Gomes,
Doutora, para suas despedidas. Ai, gente, agradeço muito. É um prazer estar aqui. Fico à disposição. Caso precise entrar em contato para conversar, fico à disposição. E queria agradecer mais uma vez o convite. Dizer que eu estou muito honrada por estar aqui hoje. A gente que agradece muito. E o link para o artigo vai ficar disponível na descrição do episódio para todo mundo aprofundar nesse conhecimento que a doutora Evelyn trouxe para a gente hoje. E eu agradeço você por ter ficado com a gente aqui. E até o próximo Momento Ciência do CREFITO 3.